E aí, doutoras e doutores, estamos aqui para mais um papo de aprovado. Cara, não sei nem o número, talvez 50 já, 57, algo nesse sentido. Muitos entrevistados que já passaram por aqui, muitas histórias que eu sei que te inspiram enquanto vestibulando, te dão direcionamento, te dão clareza para que você chegue lá mais rápido, né? Até porque, como a gente muito fala aqui na mentoria, é apenas questão de tempo, né, que está aqui na nossa pulseira. Se você tiver direcionamento, e hoje, para te ajudar a te direcionar na sua jornada, estou aqui com Natália, que faz medicina lá na Universidade AMB Morumbi, no estado de São Paulo. São várias unidades que a AMB Morumbi tem. Nath, você está na unidade de onde mesmo, cara? Me lembra. Fugiu aqui da minha cabeça agora. Pedro, eu estou na unidade de São José dos Campos. São José dos Campos, que é a cidade do ITA, correto? Correto. Aqui nós temos o ITA e a AMB Medicina. Massa, massa. Cara, baita polo universitário. E eu conheci a história da Natália recentemente. E aí, quando a pessoa que me apresentou a Natália contou a história, eu fiquei, porra, quero muito que ela vá para o papo de aprovado, porque eu acho que é uma trajetória que muitos vestibulandos vivem, lidam, de assim, a medicina estar desde o começo da jornada, mas não ser simples, não ser fácil chegar até lá. Ter muita coisa no meio do caminho até a medicina realmente se realizar na vida. E eu sei que tem muita gente que vê o nosso canal, que acompanha o nosso canal, que às vezes pensa, cara, já foi, vou deixar para lá, vou desistir, talvez não seja mais para mim. E eu acho que a história da Natália vai servir muito para compartilhar a força mesmo, a resiliência, principalmente a antifragilidade, né, de sair mais forte dos desafios, das eventualmente micro derrotas que vão acontecendo ali, que nunca são verdadeiras derrotas, são muito mais situações que você pode sair, aprender e seguir a sua jornada, como o Nath fez e venceu pra caramba e hoje tá fazendo medicina. Você tá em que período mesmo, Nath? Me lembra aí. Eu tô no 5º período, Pedro. Já tô no 3º ano. Boa. Metade do curso já, então assim, Nossa, já quase médica e, cara, com certeza esse conteúdo vai inspirar demais. Então, Nath, vamos lá. Agora, de forma estruturada, dá a famosa carteirada do Mediciner aí que eu sempre peço. Você faz medicina, fala um pouco mais onde, que período, você tem quantos anos, você terminou o ensino médio em que ano, quantos anos você teve de intervalo, né, entre o fim do ensino médio e entrar na faculdade, de onde é que você é. Conta um pouquinho aí da introdução. Belezinha. Bom, eu sou a Natália, eu tenho 31 anos, eu faço hoje medicina na AMB Morumbi de São José dos Campos, eu estou no 5º período, e a metodologia da minha faculdade é o PBL, né, que é uma grande dúvida da galera, o PBL, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Boa, vamos com certeza. Desde o período em que eu saí do ensino médio, foi lá em 2011, já tem um tempinho, mas foi lá em 2011, e aí eu fiz, depois disso, 6 anos de cursinho. Depois de 6 anos de cursinho, com muitos desafios emocionais, principalmente, eu cheguei a conversar com meu pai, ele falou, Natália, tá na hora de você viver outra coisa, porque por hora você precisa dar uma mudada no ambiente. E aí eu escolhi fazer engenharia de alimentos, naquele momento. Nath, só um ponto que eu quero entrar aí antes da gente seguir. Você terminou seu ensino médio em 2011. Em que cidade? São Paulo, capital mesmo, no interior? São Conta Paulo, aí. capital. Foi, São Paulo, Massa. capital. E, cara, nessa fase de ensino médio que você terminou em 2011, você já queria medicina? Foi algo que desde o seu terceirão era objetivo? Ou surgiu como, havia as opções, beleza, vou atrás da medicina. Como foi essa sua construção pré-final do ensino médio, sabe? Na verdade, eu já queria. Eu tinha um amigo, muito amigo, assim, que estava comigo desde o ensino fundamental, onde a gente brincava, vamos fazer medicina. Ali era só brincadeira, mas na verdade já era uma sementinha que estava sendo plantada. Desde o fundamental. Fundamental. Engraçado que foi meio que entre a gente, assim, porque eu não tenho médicos na família, ele também não. Mas aí seguimos essa ideia, chegou ali no final do terceiro ano, e aí, prestar vestibular, fazer cursinho, como é que vai ser isso? O meu ensino médio não foi assim tão forte. Então, naquele momento, eu decidi ingressar direto no cursinho. Mas ali eu já tinha certeza absoluta que eu queria medicina. Massa. Sobre esse ensino médio não tão forte, tal, conta um pouco mais. Você fez escola pública, escola privada? Você morava por onde em São Paulo? Fala até o nome da escola eventualmente. Eu acho que às vezes tem alguém que é da mesma escola e gosta de saber, se inspira porque você está fazendo medicina hoje. Fala aí. Tá. Naquele momento em São Paulo, eu morava no Ipiranga, morei no Ipiranga a vida inteira, na verdade, com os meus pais. E pertinho aí eu fazia do museu. Oi? Pertinho do museu, então. Foi. Que isso legal, mesmo, fica cara. 1 quilômetro mais ou menos do museu. Cara, se você for a São Paulo, inclusive, parênteses rápido, vá ao Museu do Ipiranga.
Ele foi reaberto recente, né, Nath? Eu não sei antes, eu sei que eu fui Sim, foi recentemente. reaberto recente, tá reformado, tá muito massa lá, vale muito a pena. Um mergulho na história, muito legal. Tá, aí você estava Sim. por lá e você estudava onde lá? Aí lá eu estudava numa escola particular no ensino médio, chamada Escola Paulista. Eu estudava no ESPA, ali na Vila das Mercês. Tá. Mas era uma escola pequena, assim, não tinha não tinha um grande objetivo de aprovação em vestibulares, por exemplo, né? Imagino. E era uma escola ali onde meus pais conseguiam pagar, né? Minimamente ali, dá para arcar com os custos. Então não foi muito forte, foi só o básico bem feito mesmo. Tá, E perfeito. aí, saindo E disso, aí isso era 2011, então isso não existia cursinho online, solução ali de mentoria, não, nada disso, né? Você nada. terminou o ensino médio e foi fazer o quê? Ângulo, objetivo? Quais cursinhos você fez? Conta aí. Tá. Logo que eu saí do ensino médio, porque a grana também era curta, eu fui fazer um cursinho comunitário na Unifesp, chama Cuja. É Que um projeto legal, cara. muito legal, é Roda até elaborado. hoje, você sabe dizer, Nath, se isso existe ainda? Cara, eu acho que ainda existe, viu? Eu Vou posso até atrás, cara. verificar, mas eu acho que ainda tem. Fica ali na Vila Clementino, do ladinho do Hospital São Paulo. Não, animal, Vila Clemente, tô Muito anotando bom. aqui. Vou lá, cara, eu vou atrás. Espero que Vai. esteja, vai ser um prazer levar a mentoria lá pro Cuja. Que massa. E como era É o uma boa Cuja? dica. Conta aí, como é que foi 2012 para você? Ali foi o primeiro ano de cursinho, né? E naquele momento, eu confesso que eu ainda não tinha muita noção do que eu estava fazendo. Eu fiquei, caraca, tô encarando um monte de matérias que era para eu ter aprendido e eu acho que eu não aprendi. Eu falei, cara, acho que eu vou precisar refazer o meu ensino médio, porque eles vinham com simulados e tudo mais, e eu não estava habituada àquilo. E eu comecei a fazer e via que eu não ia bem. Eu não conseguia tirar notas assim, nem mínimas. Era muito complicado. Ali me bateu um pouco de água, assim, sabe? Eu falei, caraca, eu acho que vai levar mais tempo e mais dedicação do que eu imaginava. Eu tinha uma certa imaturidade ali, eu estava com os meus no auge dos 18 anos. Eu falei, bom, vou pedir ajuda. E os professores muito acolhedores, eram alunos de medicina, inclusive lá da Escola Paulista, que davam aula para gente. Super acolhedores, eles vinham, olha, vamos pegar um pouco mais firme, senão não vai dar. E assim foi indo o meu primeiro e o segundo ano de cursinho. Os 2 primeiros anos eu fiz lá no Cuja. Tá, tá. E, cara, esses 2 anos passaram, assim, 2013, já o segundo ano lá no Cuja. Você. Como é que você estava evoluindo? Sabe? Era uma evolução que você via, tipo, avançava muitas posições por ano, mas ainda longe, ou nem chegava a avançar tanto? Porque era uma fase que era só FUVEST, não existia nem Enem na época, enfim, estava surgindo o Enem ali como exame avaliativo. Acho que foi até Sim. 2013, o primeiro ano, sei lá, aqui no RN, a UFRN aceitou o Enem, então assim, São Paulo demorou bem mais. E É. como é que foram os exames mesmo, né? As provas, os rankings. Tava evoluindo? Conta aí. Olha, no primeiro ano foi assim completamente desesperador. Assim, para mais de 3.000 posições, assim, era um negócio muito complicado. Mas logo no final, né, a passagem do primeiro ano para o segundo, no final do segundo ano já melhorou um pouquinho, mas ainda assim eu estava muito longe mesmo. Tipo, coisa de 1.000 pessoas abaixo ainda ou menos já? Não, não, não. Acho que, tipo, do primeiro para o segundo ano eu devo ter pulado da posição 3.000 e alguma coisa para 2.000 e alguma coisa, para quase Entendi. 3. Não foi uma mudança muito grande, não. Entendi. Cara, isso é muito louco, porque hoje no Enem você não tem mais isso, né? Ou você tá dentro da suplência, ou você não tá. Você não sabe, em que posição você ficou da lista. Você tá ou dentro, ou nem tá, nem entra lá. Então, cara, eu Certo. imagino como era a cabeça naquele tempo, você vendo, putz, cara, 2.000 pessoas ainda na minha frente. E É. você ainda ir para mais um ano. Então, cara, eu acho que esse ponto é um dos que eu levanto para dizer, você que está se preparando agora, em 2025, meu amigo, graças a Deus, você lida com um momento da história muito bom para ser estudante, porque a concorrência subiu, Pedro, tem mais gente tentando, porra, tem, mas tem muito mais oferta de preparatório. Você tem é mais democrático, é mais acessível, sabe? É muito diferente como era antigamente. Você competia com, sei lá, gênios do Bandeirantes, Objetivo, É, Poliedro, Ângulo, e era. acabou, você se vira, entendeu? Isso era foda. É. Hoje eu vejo que se eu tivesse na pele do estudante hoje prestando medicina, cara, internet, programas de mentoria,
os cursinhos ainda mais fortes, nossa, assim, inteligência artificial é outro cenário, Cara, realmente. não, eu nem falei disso, né? IA, você tem uma dúvida de jogar para um IA que responde bem, entende o assunto, entende o contexto da sua pergunta. Porra, tipo, é outro mundo, sério. E claro, não à toa os cortes acabam subindo junto, mas, enfim, Sim, todo sim. mundo acaba acessando a isso, né? Beleza. E aí, cara, o que é que aconteceu então depois desse segundo ano? Você falou que você fez 2 anos de Cuja. Como é que foi o terceiro? Conta aí. Aí, quando no final desse segundo ano que eu vi que eu evolui, mas não evolui ainda nem perto de passar, de ficar próxima da aprovação, eu falei, cara, é hora de ir para um cursinho grande. É hora de ir para alguma coisa que dê uma base maior, que me dê mais aulas, me dê mais material, porque infelizmente aqui já não dá mais. E aí, nesse momento, como eu já estava um pouco mais bem preparada, eu conseguia prestar provas de bolsa. Ali eu encarei objetivo, acho que foi o objetivo ali no o ângulo, e o ângulo também, ali na Tamandaré, né, Boa, perto do centro. Foram boa. cursinhos que eu passei pouco tempo, assim, não chegou a dar 4 meses, porque foi no final aí desse segundo ano que eu resolvi encarar eles junto com o Cuja. Mas eu, assim, eu gostei, a metodologia era legal, os professores eram muito bons, mas eu senti ainda que eu precisava de mais organização. E aí, neste momento, eu falei, vou prestar prova de bolsa para etapa. Fui para Tá. etapa, então. No caso, você fez seu terceiro ano no ângulo, então, inteiro. Não, não. Na verdade, o ângulo ali eu passei no final do segundo ano, junto com o Cuja. Ah, tá, entendi. Entendeu? E, e aí foi nesse ano seguinte que você fez até a prova do etapa, então. Ah, Isso, tá. isso. Aí no terceiro ano de cursinho, o terceiro e o quarto ano de cursinho, eu estive no etapa. No etapa Boa, ali na entendi Vila agora. Mariana. Tá. E, cara, como é que foi lá? O que é que você achou desse passo, né, de sair de um cursinho comunitário ali, da Unifesp, para ir para uma das maiores empresas de educação de São Paulo, que é a Etapa, enfim, Sim. nível altíssimo, imagino que uma régua que você deve até ter sentido algum baque no começo, conta aí. Demais. Eu lembro, Pedro, que no primeiro dia de aula do cursinho, a gente teve uma orientação geral do cronograma de aulas, da intensidade do curso e tudo mais, e eu saí em pânico. Eu falei, caraca, eu não vou dar conta. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta disso daqui. Que é isso? Era de segunda a sábado, domingo, às vezes tinha um simulado, não sei o quê. Eu falei, caraca. Eu lembro que eu saí completamente desesperada. Falei, liguei para minha mãe e falei, mãe, não sei se eu dou conta disso daqui. Ela falou, calma, lógico que dá, né? O suporte familiar sempre esteve presente na minha vida. Ela falou, não, vai dar conta. E aí eu fiquei esse terceiro e esse quarto ano ali, a organização é muito legal. Aí eu já tinha uma estrutura maior, né? Porque ali eles tinham ferramentas mais assertivas, vamos dizer assim, para me preparar para o Boa. vestibular e para realmente competir. Boa. Tipo assim, além da aula, o que tanto? Conta aí. Tinham mentorias extras. Olha que coisa, ali já tinham uma coisa de mentoria, né? Então a gente tinha aula com alguns alunos que haviam sido aprovados, estavam tipo na USP, medicina, alguma federal também, alguma coisa assim. Eles voltavam para o cursinho para dar aulas extras para as matérias que a gente tinha dificuldade. Então, no meu caso, era exatas. Eu tinha dificuldade em física e matemática. Então, eu fazia aulas extras depois do período de aula inteiro, durante o dia inteiro, à noite eu ainda ficava para ver essas aulas extras com esses alunos que foram E essas referentes. aulas em si, elas acabavam sendo bem mais aulas de tira dúvidas, de monitoria de erro, por exemplo, do que aula passiva expositiva, né? Na verdade, variava. A gente tinha um pouco de ali o aluno mais passivo, tinha um pouco de exposição, mas aí depois ficava algo mais de pergunta e tirar dúvida e tudo mais, porque a sala era bem menor nesse caso, né? Que a parte boa no final do dia é essa, você poder tirar a sua dúvida, né, e não só ficar vendo coisa que, enfim, o cérebro nem absorve tanto. Mas É, tá, então você ficava lá, tirava suas dúvidas, tipo, sugava mesmo tudo que era possível ali, né? sim. E eu fiz isso dois Animal, anos, o terceiro e o quarto ano de cursinho. animal, muito bom, cara, muito bom. E E aí, aí, como é que foram esses resultados, né? Conta aí, assim, quanto é que você avançou? tá. Aí eu já subi, já consegui angariar mais posições, então, tipo, de 2000 e pouco eu já fui para 1000. Foi algo Muito assim. bom. Deu para. Naquele momento eu via que qualquer zero, qualquer coisa me colocava 700 posições para cima, sabe? E aí foi assim, eu cheguei ali 1000 e pouco, vai, posição 1000 e pouco, quando eu saí do etapa.
Tá. E isso era seu 4º ano tentando, né? Então, assim, como é que tava a cabeça, cara, nessa fase? Você pensava em parar, você seguia, tipo, acreditando e focado ali, eu vou para cima. Como é que foi essa fase? Nesse momento, Pedro, eu vou ser bem honesta, eu nunca pensei em desistir, porque eu tinha na minha cabeça o seguinte: o tempo vai passar de qualquer maneira. É isso, cara, que foda. Então, eu vou passar o tempo, enquanto houver o apoio da minha família, que naquele momento era muito importante para mim, eu vou seguir. E assim eu ia. Tinha reprovação, eu falava, beleza, ano que vem eu estarei em qual cursinho? Simples assim, eu não pensava muito, porque senão a gente desespera, né? Você fala, caraca, já estou há 4 anos no cursinho, e É aí, o que isso. eu vou fazer? Mas o tempo passa de qualquer forma, era a realização de um grande sonho, eu falei, eu vou continuar. Animal, assim, que bom que escutar isso de você para deixar o recado para quem tá vendo, o ano vai passar de qualquer forma e, porra, eu posso ou me afastar ou me aproximar, então eu vou me aproximar. Se é o que eu É, quero, é melhor que eu vá estudar e vá me aproximar e não fique parado ou vá para qualquer outra, enfim, né, sim. me afaste. E aí, beleza. Como é que foi o 5º ano? Você foi para onde? Qual foi a decisão? Conta aí. Aí, nesse momento, eu fui para o maior cursinho que tinha em São Paulo, onde eu já conseguia ter uma bolsa ainda maior. Porque Boa. eu não aprovava na medicina, mas eu ganhava cada vez mais bolsa nos cursinhos, porque eu consegui ir bem nas provas dos cursinhos. Então, naquele momento, eu fui para o Poliedro. O Poliedro ali Tá. também na Vila Mariana, e eu fiquei os 2 últimos anos, o 5º e o 6º no Poliedro. A unidade da Vila Mariana deles é maior que a da Paulista? Ah, eu acho que sim. Nossa, Acho que sim. O núcleo deles ali. E ali a turma era assim: era um prédio que praticamente só tinha medicina e ITA. punk. Quantos alunos para medicina, assim, você lembra no total? Ah, na minha sala tinha pelo menos uns 60, 80 alunos, assim. E Só tinha na minha quantas turma, salas? né? Tinha outras É, ainda. umas 10, né, dessa? Com certeza. Não, era gigantesco, era gigantesco. E Caraca, era que uma massa. pressão surreal, assim. Eu lembro que o coordenador, ele era formado no ITA. Então, ele tinha uma pegada militar ali dentro, sabe? Foi complicado. Emocionalmente falando, foi muito complicado. Mas, Pô, eu sem tenho dúvida, certeza. foi um cursinho muito bom para mim. E aí, como é que foram esses 2 anos lá? Foi o 5º e 6º lá ou só o 5º? O 5º e o 6º lá. Tá. E você viu o avanço já no 5º ano? Conta aí, como é que foi o 5º ano? Sim, aí eu já vi avanços maiores ainda, embora eu ainda ficasse longe. Tipo assim, posição 600 e alguma coisa. Eu ainda Tá. ficava longe. Mas eu vi uma evolução. Eu falava, olha, embora minha evolução já tenha demorado bastante para acontecer, ela está acontecendo. Então eu me agarrava nisso e eu falava, cara, eu vou continuar, uma hora vai acontecer. Boa. Perfeito. Basicamente isso. E ali, então, eu tive uma preparação ainda mais firme. Tá. E aí, esse foi o 5º ano e você foi para o 6º para, assim, mais um ano para frente. E aí você Isso. falou que foram 6 anos e você parou e foi para outro caminho. Então, conta como é que foi esse 6º ano, porque acho que aí tem uma transição importante que eu quero entender mais como é que aconteceu. Tá. Primeiro de resultado, né, assim, de preparação, como é que foi, e depois de transição, próximas etapas aí. Tá. Nesse momento, por exemplo, quando eu prestava FUVEST, eu me via assim, eu precisava tirar em torno de 72, 74 para passar da primeira fase para a segunda fase. E eu sempre ficava 69, 70. 69, 70, 71. E aí eu ficava, caraca, tipo assim, faltava tão pouco, tão pouco. E eu preferia fazer as provas abertas. Então a minha grande treta era passar da primeira fase, porque quando se eu chegasse na segunda fase, eu sabia que eu ia conseguir melhor ainda, entendeu? E eu ficava nessa, 69, 70, 71. Aí batia às vezes 72, sei que. Naquele ano, eu acho que a nota de corte foi tipo 78 para a FUVEST. Foi um negócio assim estratosférico. Aí eu falei, bom, não deu, né? Não deu. Embora eu estivesse perto, não deu. E pô, nesse momento, eu tava com o emocional muito, muito abalado mesmo. Eu já tava fazendo terapia há uns quase 3 anos, tava fazendo acompanhamento com psicólogo, tava tentando encontrar melhor forma de equilibrar o meu emocional, porque nesses 2 últimos anos de cursinho, eu dei uma queda de energia, assim, muito grande, porque eu comecei a ficar cansada. Essa é a real. Uhum. Embora eu tivesse decidida a não desistir, eu comecei a ficar cansada. E aí eu precisei de apoio psicológico. Comecei a fazer terapia, e não resolvia, assim. Eu percebia que o meu desequilíbrio emocional era o que estava me tirando ali. Ali eu já não tinha mais o que aprender, eu não tinha mais o que treinar, eu já sabia de cor e salteados
tudo que precisava das maiores públicas ali, que sempre foi o meu foco, eu nunca prestei particular. Eu sempre prestei as públicas, as grandes, né? E mesmo assim eu não conseguia ter equilíbrio emocional. Eu chorava muito, eu tinha muitas crises de dor de cabeça, eu ia parar no hospital para tomar remédio no veia, sabe? Caraca, bicho. É. Caramba. E aí foi esse sexto ano que você ficou na posição 600 e pouco ali que você falou. Por aí, foi por aí. Foi quando essa nota de corte da USP, que era um grande objetivo, foi 78, se eu não me engano. Aí eu falei, cara, meu pai então sentou comigo para conversar e falou, Natália, você está acabando com você. Chega. Vamos pensar num plano B. Tá. Aí eu comecei a angariar as coisas que eu tinha mais habilidade. E uma grande habilidade minha sempre foi química. Todas as químicas, ali, analítica, orgânica, enfim. E aí, conversando com um professor muito querido no Poliedro, ele falou, Natália, vai fazer engenharia de alimentos? Eu acho que você vai encontrar bastante química nessa parte da engenharia. Você vai passar com certeza. E vai viver um pouquinho alguma coisa diferente. Aí, naquele momento, eu coloquei engenharia de alimentos na Unicamp e no Enem também. E aí eu passei na Unicamp, numa posição, acho que eu passei em 17º lugar, acho que uma coisa assim. Na Unicamp e passei também na Federal. Ai, caraca, acho que é Birigui o nome da cidade. Esqueci agora o nome da Federal, Pedro. Putz. Mas tudo No bem, interior de passei. São Paulo, né? Mas também foram as únicas que eu coloquei em engenharia, porque ainda assim, na USP, na Unifesp, Santa Casa, eu ainda colocava medicina, eu ainda coloquei medicina nesse último ano. Aí acabou que eu passei, né, na engenharia. Normalmente o aluno que presta medicina, ele passa em tudo. O que falta é só a questão da medicina mesmo, né? E aí eu fiquei um ano lá na Unicamp, fazendo engenharia de alimentos. E como é que foi esse ano? Era o que aí? Era 2018, né? 2018. Tá. Como é que foi esse ano, né? Por que foi só um ano? Me conta aí. Tá. Nesse momento, claramente eu estava infeliz, né? Eu não estava seguindo a realização do meu sonho. Eu tinha ficado 6 anos tentando para simplesmente morrer na praia. Aquilo não. Cara, aquilo me deixava inquieta. E eu comecei a ficar muito triste. E embora a Unicamp seja uma universidade incrível, mesmo a parte da engenharia e a fé e tudo mais, era um universo paralelo. Era muito incrível, as pessoas eram muito legais. Mas eu não estava feliz. E aí eu comecei a ficar meio depressiva, eu comecei a não ficar muito legal. Eu morava lá durante a semana em Barão Geraldo e voltava no final de semana para São Paulo. Até que chegou um dia, no segundo semestre, eu lembro claramente, era tipo uma quarta-feira de manhã, eu fui para aula de Física 2, e ali eu saí da aula e falei, cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Pelo amor de Deus, eu tô num lugar que eu não quero estar. Eu não tô conseguindo ter um mínimo de prazer nisso daqui. Quer saber? Se eu tiver um apoio ali do meu pai, da minha mãe, porque a gente precisa de um apoio financeiro nesse momento, né? Eu não tinha como trabalhar. A faculdade era integral também lá na Unicamp. Eu falei, se eles toparem me ajudar mais um pouquinho, eu vou tentar uma última vez. Eu vou tentar pelo menos mais uma vez. Então, no final de 2018, 3 meses antes dos grandes vestibulares, eu simplesmente eu bloqueei todas as matérias lá na engenharia e deixei uma só, que era grãos. Tipo assim, era a única que eu precisava ter para me manter com algum vínculo na faculdade. Foi isso. Aí eu ia para lá uma vez na semana para fazer essa matéria e ficava em São Paulo o restante da semana estudando sozinha. Nesse momento, eu não fiz cursinho, porque eu já tinha material de 6 anos de cursinho. Eu tinha guardado tudo, todos os meus resumos, todas as minhas provas, todas as minhas questões, livros de teoria, livros de pergunta ali direcionados aos grandes vestibulares, eu tinha guardado tudo. Então, uns 3 meses ali, eu comecei a retomar esse estudo, e aí, neste momento, eu fui aprovada nas 5 maiores particulares de São Paulo. Eu só prestei 5 e eu passei nas 5. E foi a primeira vez que você prestou elas, né? Foi a primeira vez que eu prestei as faculdades particulares. Já passou em todas. Ali, passei em todas. Ali eu passei em umas posições muito legais, assim, tipo, entre os 20 primeiros, eram boas posições, sabe? Então, ali eu passei em Santa Marcelina, eu passei na Pucamp, eu passei na Unicid. Caramba, tá me fugindo o nome das outras duas. Mas eu vou lembrar. Não fiz Uninove. Fiz Unisa, passei na Unisa também. Santo Amaro, né? Isso, Santa Amaro, e teve mais uma, que agora tá me fugindo aqui da cabeça. Mas eu passei nas 5 e aí naquele momento falei, bom,
vamos ver se eu consigo algum financiamento. Porque eu nunca consegui bancar a faculdade, por isso que eu nunca prestei as particulares, né? Claro, claro. Aí eu fui tentar a matrícula em todas elas. Em todas elas eu recebi um não. Eu não consegui fazer matrícula. Tentei financiamento no banco, mas era tipo inviável. Mesmo assim, as mensalidades eram surreais, eu não ia conseguir bancar de forma alguma. E mesmo eu passando em posições muito boas, não havia desconto, não havia nada disso naquele momento. E eu também não me enquadrava no FIES naquele momento. Ainda já tinha ali, mas a renda da minha família não se enquadrava para as questões do FIES, né, naquele momento. Você ficava num limbo horrível, né? Porque você não conseguia nenhum nem outro. Nem um nem outro. E assim eu fiquei. Esse foi um final de ano muito difícil para mim. Assim, eu fiquei muito mal mesmo. Que eu falei, caraca, eu não acredito que eu cheguei na aprovação e eu não vou poder fazer. Aí, nesse momento, sem grandes perspectivas de vida, eu sempre fui da atividade física, né? Eu sempre treinei ao longo de todos esses anos. Eu nunca deixei de treinar porque era algo que mantinha um mínimo de saúde mental para mim. E aí, naquele momento, eu fui apresentada a um projeto de cross-training para abrir um negócio. E aí, juntei com a minha família. Falei, pai, mãe, e aí, vamos fazer alguma coisa? Porque acho que não vou ser médica, pelo menos não por enquanto. Acho que eu não vou conseguir agora. E aí, abrimos um box de funcional em São Paulo, do ladinho do museu. No início de Caraca, 2019. caraca, bicho. E você abriu, tipo assim, com seus pais, no caso, foi isso? Foi com os meus pais. A gente fez, assim, grandes loucuras para levantar uma grana. Mas E aí a gente vocês montou. tinham outros sócios ou realmente era só vocês? Na época eu estava num relacionamento com uma outra pessoa e ele entrou também como sócio. Na verdade, como sócio do meu pai. E aí, como eu era a única pessoa que tinha disponibilidade de tempo ali, meu pai trabalhava em outro lugar e ele também trabalhava em outro lugar, eles falaram o seguinte: a gente vai botar o dinheiro e você faz acontecer esse negócio. E aí, com a cara Caraca, que de massa. coragem, sem Que nunca ter massa. trabalhado na vida, eu fui administrar um negócio. E assim ficamos por Caraca, 3 bicho. anos. Que legal. E aí tinha box já na região, vocês foram o primeiro, tipo, como é que foi? Nesse momento, nós somos os primeiros ali da região. No Ipiranga, ali, não tinha nenhum box de cross. Era uma unidade cross life, né, na época. Não tinha nenhuma unidade próximo, a Sim, localização era muito boa. era da marca Cross Life, era como uma franquia, então. Isso, tipo uma franquia. Aqui em Natal chegou, acho que tiveram, abriram duas Cross Life. Ah, que Interessante, legal. Na época era um interessante. bom negócio. E aí, nesse meio tempo, Pedro, eu comecei a desenvolver o meu autoconhecimento. E foi aí a grande virada para todo o restante da minha história. Nesse momento conheci pessoas, a gente trabalhava muito desenvolvimento pessoal, né? A questão ali dos empreendedores, a gente trabalhava muito uma pegada meio Joel J de empreender, Aham, sabe? sim, A sim. gente fazia muitas mentorias de coaching e tudo mais, e aí eu comecei a me Dentro da interessar. rede dos franqueados do box, né? Isso, dentro da rede. E aí, Deus me abençoou com pessoas muito importantes que eu levo, assim, eu trago até hoje comigo, próximo, assim, que me direcionaram um pouquinho mais, além de um trabalho como psicólogo e tal, me levaram assim, Nath, e autoconhecimento mesmo? Ali, quando começou a surgir a ideia de explanar um pouquinho mais essa coisa de autoconhecimento, e aí, vamos começar a trabalhar melhor isso? Você tem um potencial. Seu cross está crescendo, você nunca trabalhou e está fazendo acontecer. Tipo, vamos trabalhar mais isso. E você chegou a ter quantos alunos, Nath, lá no box? Eu cheguei a ter 130 alunos. E Que como era um massa. modelo de negócio menorzinho, eu não precisava de muito mais que isso. Eu estava numa Sim, crescente legal. sim, cara. Tipo assim, você bota 130 alunos, são 15 alunos por turma, se você tiver 10 turmas por dia. É que não tem nem espaço para 10 turmas por dia, que você vai ter 6, 7 da manhã, meio-dia, 4, 5, 6, 7 da noite. Era Pô, isso. então você estava sempre lotada, a turma estava sempre cheia, né? Sempre cheia. E eu consegui ali angariar bons profissionais também. Eu fazia gestão ali dos profissionais, também trabalhavam comigo. Eu tinha 5 funcionários. E aí a gente foi administrando, até que chegou a pandemia. Até que chegou o Cara, período da então assim, quarentena. vocês abriram no começo de 19, rodou 19 inteiro, pô, cheio, bem, lindo, aí março de 20 já fecha. Foi. E aí ficamos fechados por 6 meses.
Nesse momento, aconteceu uma grande virada. Além da questão do autoconhecimento, eu percebi que quando fechamos por conta da quarentena, eu fiquei feliz. Ali foi uma grande virada porque eu percebi, caraca, eu não tô feliz. De novo, eu não tô feliz. Tava no piloto automático completo, né, ali do trabalho. Completo. Percebi então que eu tinha ficado feliz quando o Cross fechou e era a minha fonte de renda. Eu falei, tem alguma coisa que eu preciso olhar aí que eu não tô olhando. Em seguida disso, fiz uma imersão de autoconhecimento no Instituto Você, que foi assim o grande início desse meu lugar no autoconhecimento. Que legal, não E conheço. comecei a trabalhar melhor. Oi? Que massa, não conhecia o Instituto Você. Não. Fica em São Paulo, online, conta aí. Fica no interior de São Paulo. Olha, se eu não me engano, fica ali Cotia, mas é interior de São Paulo, era bem próximo de casa. Foi uma imersão em programação neurolinguística que eu passei o final de semana inteiro ali. E por também um presente divino, assim, uma pessoa surgiu lá no Cross falando, Nath, eu vou te dar esse curso. Eu vou te dar essa imersão. Aí eu falei, cara, uma imersão que custava ali em torno dos seus quase R$ 2.000. Eu falei, caramba, tá vendo muito potencial em mim mesmo, né? Eu falei, eu aceito, muito obrigada, eu vou. E eu fui. Que E massa, assim eu cara, que fui. massa. E Que massa. aí, E aí, só uma questão. Você fez do tipo, sei lá, um practitioner de PLL ou só algo mais amplo, assim? não, eu fiz um mais amplo. Era uma imersão em programação neurolinguística, mas com foco em autoconhecimento. A ideia não era eu promover aquilo como trabalho, era para eu me conhecer mesmo, para eu gerar transformação interna. Massa, massa, que Naquele legal, momento cara. foi isso. Só que aí eu pirei, né? Eu pirei porque foi muito transformador e eu falei, caraca. Aí as coisinhas começaram a se encaixar, eu vi que realmente não estava feliz. E eu comecei um processo muito difícil na minha vida, que foi me posicionar diante daquilo que eu estava ganhando, mas eu não queria mais. Então, depois disso, eu ainda fiquei até início de 2000 até final de 2020. Foi, acho que até final de 2020, fiquei com o Cross, consegui vender o Cross, me posicionei ali com a minha família, falei muito obrigada, mas é o seguinte, eu vou precisar voltar a prestar medicina novamente. E isso eu já tinha Caraca, meus 27 anos, por aí. caraca, caraca. Que coragem. E assim, pô, pergunta de curiosidade mesmo. Você tinha até um relacionamento no meio do caminho que fez o box surgir. Então, eu imagino que não foi só falar, pai, vou vender a nossa participação, como vou Foi. sair daqui. E você continuou no relacionamento, terminou. Fico super curioso, porque, cara, muita coisa de uma vez só. Eu imagino assim, a quantidade de energia mental que você teve para fazer tudo isso. De fato, só que com muito autoconhecimento para você conseguir se recarregar de si no nível de bater o martelo, né? Conta como é que foi esse momento, assim. Foi muito difícil, Pedro, honestamente, porque foi como você comentou, né? Eu tive que me posicionar não só com meu pai, que tinha feito das tripas coração para montar aquele negócio, para me dar uma oportunidade de vida, como eu tive que me posicionar com o meu antigo relacionamento, né? Que na época era um noivo. Eu estava noiva na época, na Você verdade. tava noiva, cara. Eu estava noiva. Nossa. E aí eu me posicionei Nossa. ali. Ele falou: olha, ok, vamos, então tá bom. Então ele também me apoiou na época, né? Quanto a isso, nossa, eu sou muito grata, me apoiou. Acabou que meus pais também me apoiaram. Até tentamos colocar alguém no meu lugar para manter a administração, mas não rolava. Não Quando rolava, não é dono, não entrega do mesmo jeito, né? não entrega. Naquele momento não rolava, a gente não encontrou, porque acredito eu que não era para ser, entende? E aí me posicionei, e aí nesse período de transformações, de me conhecendo cada vez mais, então eu vendi o Cross, eu decidi voltar a prestar medicina e eu terminei esse relacionamento. Eu estava há 15 anos com essa pessoa. 15 anos, Nath. Então Desde foi o bem. início. É isso que eu ia falar, foi bem antes do Cross, né? Então, cara, bom Foi. ponto. Cara, que coisa, que barra, que energia mental de conseguir fazer tudo isso. Assim, para quem lida, né, com ter que tomar decisões difíceis, sabe? Eu até compartilhando um pouco, acho que a gente não chegou a conversar sobre. Eu tranquei a medicina, o meu curso na UFRN, indo para o 8º período, meio que pela segunda vez. Então, assim, dentro da cronologia do curso, eu deveria estar entrando no internato. E eu tranquei no 7º, aí por muita, assim,
muito impulso ali da família, porque eu também queria me formar. Eu voltei, aí fiz o 7º, e aí quando eu ia entrar no 8º, eu pensei, cara, não faz sentido entrar no 8º. Eu vou entrar no 8º, mas depois do 8º é um internato. E eu sei que eu não vou conseguir fazer o internato, só Deus sabe como é que eu terminei esse 7º período aqui. Eu não sei o que eu estudei, eu não lembro, assim, eu fui fazer prova, cara, de corpo presente, e decorando o que eu tinha que decorar para responder e passar com a nota mínima viável na 4ª prova. Então, assim, foi um momento que, porra, foi uma construção de 2 anos para eu conseguir dizer o tchau, dizer o adeus ali e ir por uma rota completamente diferente. E você teve que dizer um grande adeus também, de certo modo. E, cara, imagino o nível de esforço mental que custou essa decisão. E talvez se não tivesse onde você está agora, né, construindo o seu sonho, você não tivesse conseguido fazer isso. Então, cara, que incrível, parabéns. E Obrigada. aí, isso era final de 21, então. Isso. Aí, não, final de 20, na verdade, final de 20, porque claro. 21 eu voltei a estudar. Ali em 2021 eu voltei a morar com os meus pais, então, porque eu finalizei esse casamento, né? Então a gente já morava junto e tudo mais. Tá. Finalizei, então voltei para casa dos meus pais. Fiquei sem renda nenhuma, porque eu fechei o cross. Meus pais toparam, falaram, Natália, vai que é agora. Tipo assim, se não for agora, não sei quando vai ser. Fiquei sem renda, voltei para casa dos meus pais, fechei o negócio, voltei a estudar depois de 3 anos sem ter estudado nada. E aí você foi Finalizei o para onde? relacionamento. Presencial ou já foi para online nesse momento? Nesse momento, foi para online. Eu fui direto para online. Eu falei, eu não tenho a mínima condição de ir para um cursinho presencial. Aos 20, quase 28 anos, eu não vou conseguir lidar com isso. Eu vou ficar em casa, eu tenho a disciplina, eu tenho a responsabilidade, eu tenho muito material em casa. Se tem uma coisa que eu sei fazer é estudar. Então eu fui com a confiança que eu estava adquirindo com todas aquelas decisões que eu estava tomando, eu falei, eu vou fazer isso aqui dar certo. E aí, com muito mais maturidade, com autoconhecimento, com mais equilíbrio emocional, embora aquele tenha sido o ano mais difícil da minha vida, foi assim, mais difícil da minha vida. No final, eu falei, eu vou prestar uma prova, que é o Enem. Só isso. Eu não vou prestar absolutamente mais nada. Naquele momento, a minha renda, a renda familiar, já se encaixava nos novos moldes do FIES. Tá, eu falei, mas o FIES do Gov ou o PFIES? Do Gov. Legal. Naquele momento, houveram algumas mudanças políticas e houveram também mudanças no perfil do aluno que podia ingressar pelo FIES. Eu falei, bom... É agora. É agora. Ou eu vou conseguir SISU, ou eu vou dar um jeito de fazer pelo FIES. Se eu conseguir o FIES, já vai ser incrível. Vamos ver o que vai dar. Tá. Continuei E aí você trabalhando passou no 21 inteiro estudando e fez as provas no final do ano. Isso, eu fiz só o Enem no final do ano, na verdade, foi meu grande foco. Falei, cara, é a maior porta de entrada para todas as universidades. Eu não preciso dar outro tiro, não preciso, é só o Enem que eu preciso. E aí fui estudando e tal. E engraçado, Pedro, que foi o ano que eu menos estudei, se eu comparar com os meus anos de cursinho. Eu estudava minimamente ali 3 a 4 horas por dia, segunda a sexta, de final de semana dificilmente eu estudava, porque aí eu ia viver um pouquinho, eu sentia que eu precisava disso, sabe? Aí viver um pouquinho. Eu não deixei de treinar em momento nenhum, passei a me alimentar muito melhor, fazia terapia, aí eu fui mais fundo ainda no processo de autoconhecimento, né? Então, continuei terapia e tudo mais. Tinha dia que sequer eu estudava, mas eu tinha um direcionamento de equilíbrio mental ali muito grande. E eu estava muito firme na minha autoconfiança. Eu pensava assim, cara, eu acabei de tomar pelo menos 3 decisões gigantescas na minha vida. Não tem nada mais difícil do que isso. O que é uma prova? O que pode me parar, né? O que pode me parar? O que pode me parar? E aí eu passei a dar a devida desimportância para o método avaliativo. Isso foi muito importante. Lindo de escutar. Passei a dar a devida desimportância, né? Tipo assim. É isso, pô. E aí você passa a se perceber muito maior do que a prova, né? Muito maior. Eu olhava para aquilo e falava, cara, essa prova não define absolutamente nada sobre mim. Eu sei quem eu sou hoje. Eu preciso dela porque ela é a porta de entrada, mas ela não disse quem eu sou. Eu estava muito firme em quem eu era. E então eu fui leve fazer a prova. Eu falei, vou fazer essa prova aí, de boa, bora lá. Tipo assim, bati no peito e falei, vamos. E aí eu tenho uma pergunta boa para, tipo assim, essa fase 2, digamos, dos seus estudos.
Cara, 2021 já existia um mundo de bons cursinhos online, né? Assim, você já tinha ali várias opções. Antes de você falar de como foi essa prova, me conta um pouco mais de como é que você decidiu o que você ia fazer em 2021 de cursinho. Você, sei lá, tinha alguma recomendação e foi um já rápido ali? Ou você pesquisou muito? Você viu algo nessa época sobre como estudar melhor? Ou foi realmente só pegou o cursinho e foi ver as aulas? Me conte mais disso. Tá. Nesse momento, se eu não me engano, eu peguei o contato de pessoas que estavam, alguns colegas que já estavam na medicina, mas que ainda tinham esse contato com o pessoal do vestibular e tal, e alguns colegas que ainda estavam no vestibular. Eu tinha colegas que ainda estavam ali tentando e tudo mais. Nossa, tive colegas que ficaram 10 anos tentando, Mas assim. você teve colegas contemporâneos seus que seguiram direto, então. Isso, exatamente. E Caraca, bicho. ali, eu fui atrás deles. Eu falei, galera, oi, tudo bem? Sei que faz tempo que a gente não se fala, mas é o seguinte, eu preciso de uma indicação. O que está rolando de cursinho online? Eu preciso de alguma coisa que seja prática, objetiva, muito bem direcionada, porque eu tô sem tempo para perder, assim. Eu quero 3, 4 horas por dia ali para focar com direção. Aí eles me indicaram algumas plataformas. E eu acabei escolhendo uma lá que eu me identifiquei um pouco mais com o layout, com a organização, o direcionamento das pastas de disciplina, vamos dizer assim, e acabei fechando ali. Não fui para os grandes, embora, por exemplo, o Poliedro já tinha cursinho online naquele momento, mas não fui porque era muito caro o online ainda. Eu falei, É o preço de um presencial. o preço de presencial. Eu falava, não, você tá muito doido. E esse que eu acabei optando na época, online, era um preço bastante justo por mês ali, tranquilinho de pagar. Eu falei, eu só preciso de uma organização, porque estudar eu sei. E foi Tá. isso que eu fiz. Aderi o cursinho, conforme essas indicações dessas pessoas que ainda estavam ali um pouco nesse meio. Assinei o programa ali online e comecei. Falei, começa por Não, onde? não foi o Complica, não, né? Só por. Não, Tá, foi outro, né? foi outro. Amém. Tá, menos mal, porque acaba que é um erro que muitos cometem. Não, não foi. Naquele momento eu Ah, não avaliei que estava legal ali e eu acabei indo para outro. legal, legal. Vai, segue aí. E aí eu fui e falei, bom, para onde começa? Começa pelo início. E eu fui do início mesmo, embora eu ainda lembrasse de muita coisa, ainda tinha, porque, cara, 6 anos de cursinho, tipo, você não esquece com tanta facilidade assim o conteúdo. Acaba que fica aqui andar de bicicleta. Então eu fui desde o início lá com a minha humildade, falei, vamos do zero. Vamos construir de novo. E assim eu fiz o ano todo. Que Sem massa, cara. pausas. Teve ali um período no meio do ano que eu tirei 15 ou 20 dias para descansar. Eu falei, isso aqui faz parte tirar um período de férias, eu vou descansar. O descanso é a maneira que a gente encontra de acessar melhor o nosso conhecimento. E assim eu fiz. Parei uns 20 dias ali no meio do ano e segui com o cronograma. E me organizei para finalizar o cronograma até, acho que foi um mês antes da primeira prova, até um mês antes do Enem. Porque o último mês eu passaria fazendo só questões. E aí foi essa Massa. estratégia. Na verdade, eu quase não fazia mais resumos ao longo desse ano, porque eu tinha todos eles feitos dos últimos anos. Então eu só lia o que eu tinha ali direcionado para rever alguma coisa. Muito difícil ficar muito tempo em teoria, eu focava mais nos exercícios mesmo para lembrar o que eu não lembrava. Boa. E aí, nesse momento, focar mais em teoria, o negócio que eu ia te perguntar. Você já ia para uma prática de simulado, tipo de vou pegar muita linha antiga e fazer, ou era, sei lá, uma vez por mês, uma vez ou outra? Conte mais Tá. assim desses pormenores. No início, até o período das férias do meio do ano, eu não fiz simulado nenhum. Malemar eu fazia a redação, honestamente. Eu olhava ali os temas que haviam sido cobrados, mas parte de português e redação sempre foi meu forte. E como eu estava com Ah, uma autoconfiança muito grande, porque eu trabalhei muito essa questão do autoconhecimento, eu falava, cara, isso aqui eu dou conta. Eu vou deixar para focar nisso das férias para o final. Não vou precisar fazer isso agora. Agora eu vou rever coisas que, assim, são coisas de decorar que eu já tinha esquecido, tipo fórmulas, regras de logaritmo, sabe? Umas coisas assim. aham. Foquei nisso. E aí, passou as férias no meio do ano, eu falei, bom, agora é hora de testar minha paciência de fazer a prova. Porque tem isso também, né? São provas de... O Enem é uma prova de resistência, se você parar para pensar. 100%. Uma prova 100%. de resistência. E aí, eu comecei a fazer ali, pelo menos, a cada 20 dias, 25 dias, eu fazia um Enem, para ver como é que tava.
Mas às vezes eu também nem terminava uma prova inteira, viu? Porque aquilo me cansava bastante. Eu falava, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu vou aos pouquinhos, eu não vou me cansar antes da jogada final. Porque na jogada final eu tenho que estar bem. E eu fui confiante nesse processo. Mas aí, faltando 1 mês e meio mais ou menos para a prova, eu falei, bom, agora é a hora de engatar e não parar até acontecer. Aí eu martelava a questão, loucamente. Redação, questão, simulado. Redação, questão, simulado. E assim eu fui 1 mês e meio. Só que antes de fazer esse período do dia, vamos supor, meu dia, no de manhã eu pegava e revia alguma coisa ali de conteúdo de acordo com os meus resumos que já estavam feitos. E à tarde eu só fazia questões. Aí eu ficava pelo menos umas 3 horas metralhando questão. Mas mais por simulado ou por lista? Os dois. Tá. Quando eu não estava fazendo simulado, eu estava fazendo por lista. Tá. Mas já tinha um volume bom de simulado, né? Já tinha um volume bom, já tinha. Boa. Mas metralhava a questão porque é a maneira que a gente tem de ver o que está escapando de conteúdo. Porque quando a gente lê a teoria, parece que está tudo muito sob controle. Aí você vai fazer a questão, você fala, ai, como é que era isso mesmo? Sim. Então, a prática do exercício é essencial, na minha visão, foi essencial para mim, para eu identificar o que eu ainda precisava aparar mais as arestas ainda. E até uma reflexão boa, tipo, acho que talvez tenha sido muito esse seu caso em 22. Os seus 6 anos de cursinho anteriores, talvez você não tenha somado tanto contato com simulado, especialmente, do que nesse ano, né? Na verdade, eu até tive sim, porque, por exemplo, nos meus 2 últimos anos no Poliedro, eu fazia simulado toda semana. Todo domingo era dia de simulado, porque eu tinha aula de segunda a sábado. Tá, pergunta, sei lá, 2, assim, dentro dessa pergunta. Mas você conseguia corrigir bem ou acabava na pressa nem corrigindo? Não, eu não, porque não dava tempo, era tanta aula, era tanta coisa, era um período de cronograma. É isso que é o mal dos presenciais, né? Tipo, eles botam a prova, mas só para dizer que tem, porque eles nem lhe ajudam a corrigir, né? Não dava tempo, e acabava que eu cometia um erro que eu passei a não cometer no último ano, que foi quando eu passei. Eu, de fato, sentava para corrigir o meu simulado e aprender com os meus erros. Que foi quando eu consegui ter tempo para fazer isso, porque eu que montava o meu estudo, né? Eu que montava o meu cronograma ali de acordo com o direcionamento do online, mas eu que montava, eu tinha essa autonomia com o online, né? E aí eu sentava para corrigir de fato, falar, beleza, o que eu errei aqui? Putz, errei isso aqui, já anotava. Isso aqui eu não erro mais. E anotava. E aí eu corrigia com intenção e coragem, porque sabe o que eu percebo? Quando eu estava lá no cursinho, não era só uma questão de falta de tempo. Eu não tinha coragem de encarar o meu erro dentro do simulado. É isso. Você tinha. não tinha força mental, às vezes, que justamente tudo que você passou na sua vida nesses últimos anos lhe deu, né? Foi. Faltava força mental de enfrentar o próprio erro e aí você não conseguia. É quase como uma reação química, a energia de ativação suficiente para sair do lugar, né? Exatamente. Sempre Isso foi essencial. Esse paralelo. Foi. E aí deu certo. Eu prestei o Enem. Foi uma história assim, nossa, super emocionante para mim. Naquele momento eu prestei o Enem e eu falei, bom, absolutamente tudo que eu podia fazer eu fiz e essa foi a última vez que eu prestei. Aí quando chegou março, abriram as inscrições ali, fevereiro, acho que é um pouco antes, né? Abriram as inscrições ali. Como foi o Enem? Conta mais assim da nota, você saiu da prova e corrigiu, quantos acertos? Foi o Enem de 22, foi um Enem bem pesado, né? Foi um Enem bem pesado. Eu até separei as minhas notas aqui para poder compartilhar. Você acha que vale? Boa. Com certeza, cara. Boa, fez bem. Tá bom. Abri aqui, então, ó, em linguagens, código e suas tecnologias, eu tirei 710. Em ciências humanas e suas tecnologias, 638. Aqui não foi tão bem. Ciências da natureza e suas tecnologias, 749,3. Matemática Caraca. e suas tecnologias, 731,1. E redação, 760, que não foi minha maior nota, mas aparentemente foi o suficiente. Mas o que eu ia falar é, caraca, assim, se essa redação aqui vem uns 900, tinha subido bem aqui, né? Tinha subido muito e talvez eu tivesse entrado por um SISU. Talvez eu não tivesse precisado depender do FIES. Cara, eu vou inclusive fazer esse cálculo aqui rápido, mas sim, pô, porque assim, você teve 750 de média em naturezas, isso é uma excelente média de naturezas. De fato, a matemática veio 730, né? 751, foi. Você falou. Então talvez desse para mais. Mas, pô, tô somando aqui. Cara,
Foi uma bela nota. Deixa eu colocar aqui com 900 na redação. 749 mais 751, só para simular. Nossa. Se a gente divide por 5, porra, 750 de média simples, se sua redação fosse 900. Ou seja, sim, acho que talvez não em São Paulo, mas, cara, Nordeste, com certeza. Conseguia vaga no interior, assim, sei lá, Caruaru, por exemplo, aqui perto de Natal. Então, assim, porra, foi uma boa nota. Eu estava disposta a ir para qualquer lugar. Eu falei, o Enem é o lugar, é o caminho, o Enem é o caminho. E aí acabou que saíram então as inscrições, né, para colocar ali onde que ia passar, onde que não dava, não sei o quê, mas eu tinha certeza que tinha sido suficiente. E aí acabou que a minha média nesse ano, então, foi 730 e alguma coisa, né? Isso. 735, alguma coisa assim, foi a média. Eu falei, bom, vai ter que ser, porque agora, não sei como, não sei porquê, mas vai ter que ser. E aí, quando eu fui fazer as inscrições, eu vi que dava o FIES para a Embi aqui de São José. Eu falei, bom, tinham 35 vagas, Pedro. Quando eu me inscrevi, eu fiquei em 36º. Caraca! Aí, eu falei, eu me mantive firme ali. Quando foi 11h59 do último dia de inscrição, ali para o FIES, virou para meia-noite e eu caí em 35º. Nem precisou esperar a lista de espera, né? Não, e aí deu tudo certo. Aí eu falei, caraca, meu Deus, eu passei. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando que deu certo. E aí foi correria, documentação, precisava, né? É um trâmite bastante extenso, ia na caixa dia sim, dia não, porque precisava comprovar uma porrada de coisas. Mas acabou que deu certo. E aí eu cheguei aqui em São José, um lugar que é maravilhoso para se morar, uma qualidade de vida absurda. Nunca mais eu quero voltar para São Paulo, para você ter uma noção. Com certeza. Nunca mais. E aí eu entrei na Embi, o método é o PBL, né, que é uma grande questão aí, acho que para os alunos ficam indecisos se vai para o tradicional, se não vai. Mas, se eu posso deixar um conselho sobre a metodologia, o que eu ouço da galera que está hoje no internato e que fez o tradicional, né, no início. Eles dizem que nós, no terceiro ano, estamos assim com uma habilidade muito, muito superior aos colegas que já estão no internato. E a gente ainda está na metade. Por conta do PBL. O grande ponto é que o PBL, para quem está no cursinho e ainda e às vezes não sabe tanto, no método tradicional você tem aula com o professor no formato tradicional e tem prova no formato tradicional. O método PBL é quase como estudar de forma, tipo, estudo passivo versus estudo ativo. Porque o método PBL, ele te faz consumir ou estudar por conta própria para aprender a base antes da aula, e a aula ser não uma aula expositiva, mas uma aula de metodologia ativa que você vai discutir em grupo o tema. Então, assim, a mesma correlação de você estudar vendo aula e fazendo resumo e, no máximo, um pouquinho de lista de questão, versus aquele aluno que faz muito simulado e, a partir do simulado vai corrigir. É uma metodologia mais ativa, é o que a gente prega na mentoria, o que a nossa plataforma entrega para o aluno. Então, assim, você cansa mais no PBL e você tem que ser muito mais maduro, assim, você é muito mais responsável sobre o seu processo. Mas no final do dia, a responsabilidade é um belo privilégio, porque você se desenvolve muito quando você tem responsabilidade. Muito. Então, assim, sem dúvida você vira um profissional melhor. Agora, é aquela coisa, não dá para alunos preguiçosos. Quem é preguiçoso não vai pipocar, não vai aguentar a brincadeira. Mas melhor que seja assim, né? Médico preguiçoso não combina, né? Médico e preguiça na mesma palavra não rola. Infelizmente, mas tem muito aluno. E na federal, inclusive, nossa, muito. Então, assim, em todo lugar tem muito aluno preguiçoso. E o PBL corta os preguiçosos, é isso. Corta e desenvolve muito a nossa comunicação. Hoje eu vejo, com toda a experiência que eu tenho aqui na faculdade, eu percebo que o médico, antes de qualquer coisa, é um educador em saúde. Então, ele precisa saber se comunicar, ele precisa trabalhar a autoconfiança, a questão de saber se posicionar com leveza, mas firmeza ao mesmo tempo. Muito boa. Eu percebo que é essencial. E o médico, que ele é travadão, ele pode até ter muito conhecimento, mas aí ele é um técnico. Aí a pessoa precisa decidir, ele quer ser um médico técnico ou ele quer ser um médico humanizado? Não é, e acho que é até a reflexão, né? Ele é um técnico em medicina, você quer ser um, tipo,
um graduado em medicina que sabe intervir, que sabe motivar cara, muitas vezes engajar o paciente num tratamento, ou um técnico em medicina que sabe prescrever uma receita e que já qualquer IA vai estar fazendo isso, porque a gente vai ter atendimento sendo feito por IA muito em breve, por avatar, né? Por médico que nem é uma pessoa, é um avatar fazendo teleconsulta. Cara, e essa é a verdade. O médico que vai continuar aí fazendo diferença na sociedade é o que sabe se comunicar, é o que engaja as pessoas. Então, Exatamente. Assim, e aí, nesse meio tempo, continuei o meu processo de autoconhecimento, detalhe, no início da faculdade e tudo mais, mantive isso. E aí, identificando entre os meus colegas o quanto era difícil se expressar e trazer essa questão da comunicação para jogo, eu falei, cara, eu tenho aqui algumas imersões, eu sou uma leitora, assim, assídua, eu estudo muito por conta, eu acho que por isso que eu me dei tão bem no PBL também, porque eu tenho essa questão de ter autonomia nos estudos, de ser autodidata. Falei, quer saber? Eu acho que eu consigo trabalhar com isso daqui para ajudar as pessoas também a trazer, a criar esse equilíbrio emocional, pautado numa comunicação assertiva, com estado de presença e paciência para desempenhar. Então, assim, eu curto muito da ideia de performance. Eu tenho o meu lado atleta, né? O meu lado ali da atividade física e tudo mais. Eu gosto muito da ideia de performar, mas eu gosto da ideia de performar com calma, com presença. É possível. E aí você atinge desempenhos altos. E aí, cara, as portas elas se abrem num grau diferenciado. Essa é a real. Então, eu passei a trabalhar com isso também. Então, enquanto eu estou na faculdade, como a metodologia ativa permite que eu tenha essa flexibilidade de horários, eu tenho um período de janela, por exemplo, de sexta-feira eu não tenho aula. É um período que a gente chama de janela para estudar bastante. E realmente eu estudo muito. Sexta, sábado, domingo, feriado, eu estudo muito. Mas também me possibilitou trabalhar. Nossa. Então, hoje eu sigo tendo apoio dos meus pais, né? Tem a coparticipação do FIES e tudo mais. Sigo tendo apoio deles. Hoje eu estou morando com o meu futuro marido. Estou num outro relacionamento. Ele também me ajuda muito. Mas eu falei, eu também gostaria de ter um pouquinho de independência financeira nesse processo. E por que não, então, juntar o útil ao agradável? Eu tenho essa habilidade, eu vou levar para frente e vou tentar ajudar as pessoas a se desenvolver. Então, eu passei a ter um método também. Eu tenho uma mentoria de autoconhecimento. E acho que é por isso que a gente tem tanta sinergia, né, Pedro? O projeto da mentoria e tudo mais, e eu com a mentoria de autoconhecimento, onde eu ajudo alguns colegas da faculdade, inclusive, a se conhecer, a desenvolver coragem, a saber se comunicar, se compreender melhor, entender mecanismos de defesa, mecanismos de impulsionamento, para trabalhar a autoconfiança. Porque quando a gente tem autoconfiança, cara, a gente toma decisões e a gente age com assertividade. Animal, Nath, sério, muito incrível, porque você vê que como as coisas, os propósitos, eles se atraem ali, né? Eles se somam. Eu estava em um evento, no contexto de trabalho, lá em São Paulo, num grupo de educação executiva que eu participo, no G4 Educação, e falei um pouco sobre a mentoria ali, de forma super despretensiosa, para uma pessoa que é do time do G4, né? Salve, Victoria aí, Victoria Pavão. E ela fez, nossa, que legal, eu tenho que te apresentar uma pessoa, assim, bum, de cara, ela fez, tenho que te apresentar uma pessoa, e aí falou de você, falou da jornada, eu já fiquei, cara, que massa. Cara, a gente lida muito hoje com alunos que vêm para a mentoria num momento muito parecido. Eu já tentei uma vez, eu fui fazer outra coisa, não fluiu aqui, não deu, fui fazer outra coisa. Muitas vezes até é um aluno que já se graduou. A gente tem uma mentora hoje na plataforma aqui, chamada Maria Clara Barros. Hoje está mentorando no plano Black da mentoria. E, cara, MC, ela tentou medicina, não conseguiu, foi para odonto, porque enfim, foi para odonto ali. Se formou em odontologia. E aí se encontrou com um curso, muito parecido à área da saúde, cara, e fez. Mas fez, terminou, começou a trabalhar e fez, putz, bicho, tipo, não era assim que eu queria, não era isso que eu queria fazer. Eu estou na área da saúde, eu uso o jaleco, eu ajudo as pessoas, eu estou no hospital, mas assim, é aquela coisa de ir numa mesa, discutir sobre o dia de trabalho, fazer, cara, eu queria, depois dessa discussão, e fazer o que aquela pessoa falou que vai fazer, entendeu? Sim. E aí ela voltou, cara, acho que com 27, 28, foi estudar, fez 2 anos, ou 3 até de cursinho agora, não lembro, após o retorno,
Sendo aluno da mentoria, isso que é legal, sendo aluno da AM, Legal. passou. E olha que maluco, no meio de toda essa história, a irmã mais nova dela entrou em medicina quando ela estava se formando em odonto. Então, assim, ela ainda teve isso de ver a irmã mais nova entrar em medicina, conseguir, e ela foi estudar com a irmã já fazendo o curso, entendeu? E aí, claro, isso também foi bom, ela trocava muita ideia sobre o processo com a irmã, né, sobre como estudar e etc. Foi a irmã dela que indicou a mentoria para ela, fez, cara, vai fazer a mentoria e tal. E ela passou, entrou na UFAL primeiro, no interior, lá em Arapiraca, depois entrou mais perto aqui de Natal, em Campina Grande, que é uma faculdade bem maior, federal. E, cara, virou mentora na mentoria, hoje ajuda vários alunos, assim, que estão passando por isso. E aí, quando o Victoria me falou do seu caso, eu fiz, muito legal, vou convidar para gravar um conteúdo. Se Deus quiser, em breve, mentora na AM aí, vou apresentar como é que funciona. Espero que seja top, então me ajuda aí, você que está vendo esse conteúdo. Me ajuda aí. Nath, fala qual é o seu perfil, até para a turma que quiser poder te encontrar nas redes sociais. Aí, turma, vocês vão pesquisar Nath nas redes sociais e falar, Nath, você já abriu vaga de mentoria na AM também? É isso. Quem sabe, né, Pedro? Eu acho que tem tudo para dar certo, honestamente. Tem tudo para dar certo. A gente tem uma sinergia muito legal. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, então, é @NathHalab, NATHALAB de bola aí. Tá aqui escrito, também... qual o seu sobrenome, isso, né? Isso. Ali eu também acabei entrando na ideia de produzir conteúdo. Comecei assim, na verdade, a questão da mentoria. Eu falei, cara, eu vou começar a expor aqui. Vamos ver o que rola, até formar, de fato, uma mentoria forte. E então vai encontrar muito conteúdo de autoconhecimento lá. Eu também falo muito sobre a minha vivência na medicina ali, assim, do choro ao riso, cara, porque não é fácil, mas é a realização de um sonho. E como eu disse no início desse bate-papo, o tempo ele vai passar de qualquer maneira. É isso. E a vida ela é muito preciosa para a gente vivê-la de qualquer maneira. Não dá. Então, se eu puder deixar um recado aí para a galera que está nesse momento de vestibular, tá ali finalizando, acho que está finalizando as inscrições de Enem agora, não tá? Exato. Isso. Então, se eu puder deixar um conselho, cara, por mais que esteja difícil, respira, busque ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. Busque ajuda, respira, pensa aí nessa questão do equilíbrio emocional, se não é isso que está te impedindo de acessar o teu conhecimento. E não desiste, porque de pessoas fazendo qualquer coisa já tem de muito pela vida. Agora, pessoas que ficaram firmes, que se mantiveram resilientes e se encontraram no processo, pouquíssimo. É transformador. É isso aí. Cara, Nath, muitíssimo obrigado. Baita conteúdo aí. Você consumiu. Eu sei que você gostou desse papo. Curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal da Image, tem muito conteúdo, vídeo praticamente todo dia. Então, Nath, obrigado. Acho que você enriqueceu muito o nosso canal. Espero que seja a primeira de outras oportunidades aí de gravação que a gente tenha. E sucesso, cara. Sucesso demais aí, que essa jornada gere frutos maravilhosos, como eu sei que vai gerar. Obrigadão. Com certeza. Obrigada, Pedro. Boa sorte aí para todo mundo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até o próximo Papo de Aprovado.